Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar falou sobre o Desenrola Rural, o programa do governo federal para ajudar pequenos produtores. A meta nossa é incluir no crédito rural mais agricultores. Nós estamos estimando que possam ser incluídos no crédito rural 1 milhão de beneficiários a mais. Esse desenrola resolve isso. Ninguém poderá ser restringido do crédito rural se porventura estiver numa lista de score negativo. Todos deverão ter acesso ao crédito rural. Então, para esse ano, nós achamos que dá para incluir 250 mil novos beneficiários. Os descontos chegam até 96%, né? Aqueles que têm dívidas menores terão 96% de desconto. Quem é que poderá ser beneficiário dessa medida? Quem estiver dentro do PRONAF. E o PRONAF, ele atende pessoas que têm uma renda no rural de até R$500 mil ano. Assim, o PRONAF ele pega o pequeno, mas pega também um agricultor mais estruturado, uma classe média rural, e é para ela também que essa medida está sendo desenhada. E olha essa notícia, o agronegócio deve puxar a economia brasileira para cima e ajudar o PIB a crescer 2,3% agora em 2025. A aceleração da produção agropecuária mantém a expectativa de alta do setor em 6%. A projeção de crescimento leva em consideração a estimativa de safra de grãos recorde, dados preliminares de abate de bovinos para o quarto trimestre de 2024 e uma melhora na situação climática. A atividade agropecuária foi o setor que manteve números positivos. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda espera uma desaceleração da indústria com a projeção caindo de 2,5% para 2,2%. O setor de serviços caiu de 2,1% para 1,9%. Com este cenário, a projeção de crescimento do produto interno bruto do país foi reduzida de 2,5% em novembro para 2,3% em fevereiro. Começou a temporada dos grandes eventos do agronegócio 2025. O primeiro foi o Show Rural Copavel em Cascavel, no Paraná. Mais de 600 expositores mostraram as tendências tecnológicas e as pesquisas que vão ajudar no desenvolvimento do setor. Tecnologia, inovação, pesquisa, experimento, lançamentos e muito trabalho. O Show Rural Copavel já acabou, mas ainda vai render negócios pelos próximos meses. O primeiro grande evento do setor, realizado no Oeste Paranaense, mostrou o que tem de mais novo para os produtores que vem em busca de novidades para as próximas safras, inclusive prestigiando o pequeno produtor, que hoje representa cerca de 72% dos produtores do Paraná. Trazer as empresas mais representativas. Então, se nós fazermos uma análise do balanço do Rural Copavel 2025, na sua fase final, superou todas as nossas expectativas, inclusive em negociações. O que está acontecendo hoje no campo pertence e foi usada a tecnologia do passado. Toda a soja que nós estamos colhendo nesses dias, todo o milho, são tecnologias de 2023, 2024. E o produtor tem uma consciência que surpreendeu a nós. Eles vêm buscar porque estão olhando o plantio 25, 26. A Ida planta batata e mandioca. A Catarina produz soja, milho e feijão. Elas são exemplos de pequenos produtores e estavam na feira com um grupo em busca de novidades. É que aqui sempre tem novidades, né, para a gente poder inovar nas plantas da gente, né, porque a gente sempre teve na roça, né. Então eu vim por causa disso, para olhar tudo o que tem de novo e o que a gente pode aprender. A gente sempre aprende uma coisa nova, né? Eu venho buscar muitas coisas boas aqui. Tem muitas flores, árvores frutíferas e muito maquinário que a gente nem nunca conheceu. Muita coisa boa, muitas coisas para a gente participar e até brincadeiras. É muito legal, um dia muito aproveitado. E tem o médio grande, inclusive falando para eles que eles têm até uma facilidade maior
por ter uma propriedade não tão grande, e aí as tecnologias podem ser melhor acompanhadas. Muitas pessoas estão envolvidas na organização do evento e são responsáveis por esse sucesso. Por isso, a edição de 2026 já começa a ser pensada agora. Esta edição serve de parâmetro para o próximo evento. Primeira reunião, uma reunião geral que como nós vamos construir o evento 2026. Primeira observação, o que aconteceu de melhor e quais os locais e os fatores que precisamos melhorar. Bacana demais, feira muito importante. O IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, começou em Governador Valadares, em Minas Gerais, o recolhimento de embalagens de agrotóxicos para a destinação correta do material. Outras cidades também vão ser atendidas com a ação. A primeira edição foi realizada no Parque de Exposições José Tavares Pereira, no bairro São Paulo. Ao longo do dia, empresas e produtores rurais enviaram uma quantidade enorme de embalagens de agrotóxicos para que fossem descartadas adequadamente. Nós estamos recolhendo essas embalagens vazias, tríplice lavadas de agrotóxicos, tanto dos produtores rurais e também das lojas que tinham essas embalagens, né, e que estão entregando para nós. E nosso objetivo é receber a maior quantidade possível de embalagens vazias de agrotóxicos para tirar esse material que fica ali no campo, muitas vezes sem um destino correto, e encaminhá-lo para uma central onde ele vai ser utilizado de forma correta. Para manejar os itens descartados, os profissionais usavam roupas especiais e equipamentos de segurança, como, por exemplo, luvas e máscaras. Todo o material arrecadado era colocado nesse pavilhão e, em seguida, levado a um caminhão. Marcelo explica que o cuidado é para evitar contaminações. O IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, realiza fiscalizações na região. Tem os riscos na parte ambiental, né, que às vezes a embalagem pode ser descartada de forma incorreta, ela pode ser colocar fogo na embalagem, né, pode ser enterrada, então quer dizer, um descarte ruim, né, para o meio ambiente, intoxicação de pessoas e animais na propriedade rural e nas lojas também. É um resíduo químico realmente importante que a gente tem que tratá-lo de forma correta para evitar qualquer tipo de dano. Ainda segundo o órgão, a responsabilidade do descarte correto destes materiais é dos produtores rurais. Ao todo, Minas tem 7 centrais e 62 postos de recebimento de embalagens vazias. Nenhum deles na região leste. Marcelo explica como é o procedimento de descarte e conta que um projeto já está em andamento para a criação de um posto de recebimento no leste de Minas. Está sendo realizado em outros municípios, né? Não de maneira simultânea. Aí o caminhão, né, vai estar indo para o Espírito Santo, para Colatina, onde esse produto vai ser encaminhado para a central e ali vai ser destinado, né, de forma correta para incineração ou reaproveitamento das embalagens. O preço do boi gordo fechou o mês de janeiro com a segunda melhor média semanal de toda a série histórica de Mato Grosso. Os dados são do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que mostram que o preço médio ficou em pouco mais de R$ 316, com um aumento de 4,83% em relação ao mês anterior. Na última semana de janeiro, a arroba do boi gordo chegou a registrar R$ 321,37, o que representa também um aumento no comparativo anual, com mais de 50% do valor que foi registrado em janeiro de 2024. Segundo informações dos analistas do IMEA, a alta se deve devido à demanda aquecida pela carne bovina, mas o movimento de alta não impede baixas pontuais a curto prazo. No curto prazo, nós observamos uma oferta de gado relativamente alta em Mato Grosso, visto os animais terminados a pasto e, principalmente, as fêmeas não emprenhadas à estação de monta. Mas, apesar disso, a demanda foi bem aquecida, tanto interna quanto externa. Dessa forma, a gente viu ganhos na arroba do boi gordo, tanto que a gente atingiu uma média de acima de R$ 315. Essa relação pode mudar,
Tanto que a gente já vê a escala dos frigoríficos aumentando, passando na média de Mato Grosso a mais de 8 dias. Então, possa ser que a gente veja quedas pontuais no curto prazo. Mas a tendência deste ano é a gente ver uma arroba maior do que a gente viu no começo do ano passado, em 2024. O alerta é para a oferta de gado a pasto e fêmeas não emprenhadas que começam a aparecer nas indústrias e podem afetar os preços. Em 2024, o município de Cáceres registrou o maior envio de bovinos para o abate, com pouco mais de 324 mil cabeças, um aumento de 29,09% em relação a 2023. Em seguida, aparece Tangará da Serra, logo depois, Vila Bela da Santíssima Trindade. Segundo o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, esse cenário é reflexo do aumento do abate de fêmeas, que aumentou nos 3 municípios. Juntos, eles foram responsáveis por cerca de 12,5% do total abatido em todo o estado. O preço do ovo atingiu o maior patamar da série histórica do CPEA. A baixa oferta de ovos no mercado interno e o aumento da demanda levaram as cotações a baterem o recorde diário da série histórica do CPEA. Considerando a inflação do período, o valor da proteína em Santa Maria do Jetibá, no Espírito Santo, é o maior da série. Com a oferta reduzida e o bom volume de vendas, os patamares devem permanecer elevados, pelo menos até a quaresma, período em que tradicionalmente o consumo da proteína aumenta. Com relação ao mercado externo, os embarques brasileiros de ovos, incluindo o produto in natura e processado, voltaram a aumentar em janeiro, alcançando o melhor desempenho desde junho de 2023. Vale lembrar que a exportação brasileira de ovos representa menos de 1% da produção total, ou seja, praticamente toda a produção fica no país. A safra de grãos está estimada em quase 326 milhões de toneladas no ciclo 2024-25, um crescimento de 9,4% em relação à temporada anterior. E se o volume se confirmar, vai ser o maior a ser colhido na série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento. Para entender melhor esses números, eu converso agora com o Fabiano Vasconcelos, que é o gerente de acompanhamento de safras da Conab. Bom dia, Fabiano. Seja sempre bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos que nos assistem. Fabiano, já tinha, obviamente, essa expectativa de super safra, né? E por que realmente essa estimativa continua sendo confirmada? Bom, a situação climática, durante a maior parte do período ali da primeira safra, foi uma situação favorável para as lavouras, principalmente para a soja. E aí, quando se compara com a safra passada, em que a gente tem que lembrar que lá em outubro, novembro de 2023, a gente teve aquelas ondas de calor, falta de chuva, né? Então, para a safra atual, essa condição ela foi bem melhor. Pese ali alguma coisa, algum atraso na semeadura, principalmente da soja, mas a situação ela vem bem melhor na maior parte dos estados. E aí, para esse levantamento, o que muda, de fato, em relação ao último levantamento, são 2 produtos principais ali. O milho segunda safra, conforme a colheita da soja vem acontecendo, ele vai sendo semeado, e aí a conjuntura para o milho agora está um pouco melhor, então há uma expectativa de aumento de área. E para as culturas de inverno, com a finalização da colheita da safra 2024, a Conab consegue aí gerar, através de modelos estatísticos, análise de mercado, perspectiva climática também, as primeiras estimativas para a safra 2025 dessas culturas de inverno, e o trigo é o principal produto dessas culturas de inverno. Então, parte desse aumento aí em relação ao último levantamento e confirmando essa previsão de safra recorde está pautada nesses 2 produtos. Queria que você comentasse para a gente em relação à área plantada e produtividade. Bom, a área plantada ela cresce nessa safra. A Conab estima aí um pouco mais de 81,6 milhões de hectares. E aí vale lembrar que o Brasil ele é fantástico nesse quesito de área, porque na mesma área os produtores conseguem cultivar ali até 3 safras no mesmo ano agrícola, né? Então são áreas até reaproveitadas, então essa quantidade plantada ela leva em consideração isso. E há essa perspectiva de aumento muito em função
da boa expectativa para alguns produtos, como soja, arroz, o próprio milho. Então, essa expectativa de produção recorde está pautada nesse aumento de área, mas, sobretudo, na recuperação da produtividade das lavouras. Elas vêm bem, como eu disse, com exceção pontual ali. A gente está tendo problema no Rio Grande do Sul agora de clima, Mato Grosso do Sul também, mas, no geral, vem caminhando para uma safra bem superior à última temporada. Fabiano, na semana passada, a gente falou aqui no Record News Rural que o milho, na verdade, uma enzima presente no milho tem potencial até para ser fabricado combustível, um biocombustível para a aviação. E esse é um mercado em expansão aqui no Brasil. O que a gente pode fazer, um raio-x, né, dessa expectativa da Conab para o milho? O milho, ele vem se tornando aí nas últimas 6, 7 safras um importante insumo para a produção de etanol a partir do milho, porque ela acompanha também a produção do setor sucroenergético. Então, realiza o levantamento de safra de cana-de-açúcar e também, dentro desse levantamento, a produção de etanol a partir do milho. E a gente vem observando que o potencial que tem o produto é uma alternativa para os produtores também. Então, a comercialização ela tem essa opção a mais de vender para as usinas de etanol de milho. E, claro, conforme as tecnologias vão avançando, como você comentou, uma enzima aí que pode possibilita para combustível para aviação. Então, é mais um incentivo aí à produção do cereal. Inclusive a Conab aponta esse aumento de produção do milho, né? Isso. E aí a gente tem que lembrar que o milho ele tem 3 safras. A primeira safra ela deixou de ser a safra principal lá em 2011, 2012. A segunda safra, que era uma safrinha, ela vem se tornando a principal safra do país, e é ela quem dá esse mote de safra recorde, mais de 96 milhões de toneladas. E aí, quando soma as 3 safras, uma safra estimada em 122 milhões, um pouquinho a mais de 122 milhões, superior à última safra, que teve problemas climáticos na segunda safra. Você falava há pouco sobre a questão do clima no Rio Grande do Sul. Obviamente, o sul do país, uma região muito, muito importante para o agronegócio brasileiro. Em relação ao arroz, por exemplo, produz mais de 70%. Ou seja, é uma atenção que a gente tem que ter muito forte neste momento em relação ao clima lá no sul. E o que a gente pode dizer sobre essa cultura do arroz? O arroz, ele no Rio Grande do Sul, ele é totalmente irrigado. Então, em anos de laninha, como o atual, costuma-se ter produtividades excelentes, pela própria condição ali de pouca nebulosidade, enfim, tem uma boa insolação. Isso desde que as barragens tenham os reservatórios estejam em nível adequado. E a safra começou, de fato, com reservatórios em bom nível, as condições climáticas estavam se mostrando para uma boa condição. Para o arroz, a gente está entrando numa fase agora um pouco decisiva em termos de produtividade. Ainda possuem os reservatórios, na maior parte do estado, possuem boas condições, bom volume, mas a gente sabe que tem alguns pontos do estado que já apresentam restrição hídrica para o arroz também, com irrigação intermitente, enfim. Tudo isso é levado em consideração nas estimativas. A estimativa inicial da Conab, pautada ali em clima e nesses modelos estatísticos, ela era até conservadora. Então, a Conab ela mantém esse conservadorismo diante dessa decisão climática e aquilo que a gente acredita que vai se concretizar mesmo para o arroz. No último mês, a Conab divulgou ali, nessa última divulgação, a Conab fez um mapeamento nas áreas de arroz justamente para dirimir qualquer dúvida que tenha, mas enquanto isso tem um trabalho paralelo junto ao INPE para de fato mensurar essa área ali através de imagens de satélite, toda a área. Esse trabalho deve ser entregue até o final
da safra, e a gente de fato tem a condição certa ali de área, mas claro, já é um indicativo de aumento de área. A área com certeza ela é maior do que a safra passada, e o que pode ter agora algum ajuste ou outro em relação à última safra para o arroz. Pois é, esse é um ponto importante, né, Fabiano, que mostra realmente como o produtor investe nessa cultura, que é um produto, é um alimento básico dos brasileiros, né? A expectativa é que pelo menos de 6,4% o aumento de área cultivada de arroz. É isso mesmo? É isso mesmo, Kelly. E o que a gente vem observando nas últimas 2 safras é de uma diversificação da área de arroz, além da região sul, né, a principal região produtora. Então a gente tem visto que regiões como o Centro-Oeste vêm retomando o plantio do arroz, muito em função, como você disse, o produtor ele faz conta, ele entende que é importante plantar ali naquele momento. Tem, claro, as políticas públicas que auxiliam para isso também, mas de fato o produtor ele faz essa conta, no momento do plantio do arroz ali, a rentabilidade ela era favorável, e a gente viu que teve um aumento de área, uma diversificação de área além do Rio Grande do Sul, e contribuindo para esse aumento na área de arroz. Se a gente fala de arroz, a gente tem que falar também de feijão, né? Qual é a expectativa, a estimativa da Conab para o feijão? Feijão também é cultivado em 3 temporadas. A primeira temporada, a primeira safra está sendo colhida agora. Resultados bons, muito em função do clima, apesar de problemas pontuais ali na colheita, por conta das chuvas, de fato, também. Então, principalmente problemas de qualidade, né? Mas o resultado é positivo, bastante positivo. E a segunda safra que está sendo plantada agora é a principal safra também do feijão. E a terceira safra, a safra de inverno, é uma safra que ela é cultivada quase que mais na região central do país, sob irrigação, então também uma perspectiva de bons rendimentos. E aí, totalizando essas 3 safras, uma produção de um pouco mais de 3 milhões, quase 3,4 milhões de toneladas, é um resultado, um aumento em relação à última safra, permitindo ali um ajuste ideal da produção com o consumo interno. A semana passada a gente ouviu aqui a Bifeijão, Fabiano, eles estavam um pouco preocupados com relação à qualidade, né? Mas, de qualquer forma, é um aumento expressivo também de área e a gente vai seguir acompanhando. Vamos falar um pouquinho do algodão agora. O que a gente pode esperar em relação ao algodão? O algodão também tem uma perspectiva de aumento de área. As produtividades elas devem se encontrar próximas, muito porque o produtor ele tem um pacote tecnológico bem definido. Uma coisa, quem produz algodão é um produtor de algodão. Ele é um produtor tecnificado, então as produtividades elas têm poucas variações ao longo das safras. E a gente tem que lembrar que a última safra era, então, a safra recorde, e a estimativa da Conab, um pouco mais de 80% da safra semeada, é de mais um recorde na produção da pluma para essa safra, um aumento de um pouco mais de 1,5%, 1,6%. Fabiano, e vale a gente destacar em relação ao algodão brasileiro, foi no salto de qualidade do nosso produto, com reconhecimento, inclusive, internacional, né? Exatamente. O algodão brasileiro ele é um algodão de alta qualidade, a pluma, né, os fios eles são considerados de alta qualidade, tudo isso fomenta aí a produção nacional. Agora, Fabiano, nesse cenário todo, né, quando a gente fala numa safra que pode ser recorde, o que a gente pode esperar de ajuste de mercado? Porque se tem muito produto, pode cair o preço, né? Como é que a Conab avalia essa questão de ajuste de mercado? Por exemplo, a soja, né? A gente tem uma estimativa de produção recorde para a soja nessa safra, e as exportações elas devem aumentar. Naturalmente, a soja é um produto que tem um mercado internacional muito forte. O milho também vem recuperando parte do preço dele, então isso deve favorecer ao aumento de área na segunda safra, consequentemente a comercialização também deve ser beneficiada. E aí os produtos básicos, né, como arroz e feijão, a tendência é que a maior parte de fato fique aqui dentro do país. Claro, se tiver algo ali que
ser exportado, com certeza ele vai ser comercializado. Fabiano, para quem não é do agro, acho que sempre é bom a gente poder deixar todo mundo a par, né? Da importância para o setor, para o Brasil, para a nossa economia, de acompanhar esses números, até porque a gente fala de alimento, de segurança alimentar, né? Exatamente, a gente fala aqui de arroz e feijão, produtos que estão ali na cesta básica do brasileiro. A gente fala de soja também, que muitas vezes você não vê a soja ali na gôndola do mercado, mas ela está indiretamente na carne, né, na proteína animal. Então, todos esse levantamento da Conab é importante para isso também, para ajudar não só o governo, mas a sociedade também a ter uma previsão aí de como vai ser a produção de alimentos. Porque tem toda a questão de estoque, né, para o governo garantir que não falte o produto lá na prateleira do supermercado. Porque se falta produto lá para o consumidor final, além de ser um problema danado, tem também o aumento do preço. Exatamente. E o governo federal vem batendo muito nessa tecla de fomentar a produção dos alimentos da cesta básica. Então, a gente tem visto diferenciações aí no plano safra para o arroz, para o feijão. São alimentos ali que estão de fato no hábito do brasileiro. E a tendência que a gente tem visto nas últimas 2 safras, 3 safras, é de um aumento da produção desses alimentos. Fabiano, muito obrigada, viu, por ter traduzido os números aqui para a gente. Sempre a Conab, você tem portas abertas aqui no Record News Rural. Um bom dia e até a próxima. Muito obrigado, Kelly. Bom dia para todos que nos assistem. Obrigada mais uma vez, boa semana. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.